Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. E enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder voltar aqui e ver uma mocidade frutificando no Senhor, uma igreja frutificando no Senhor. E a minha oração é que Deus continue fazendo com que a igreja dele em Upanema frutifique para todos os lados, para a glória dele. Agradeço a Deus por conhecer o pastor José Luiz hoje. Alguns outros pastores já conhecemos de outras vezes que viemos aqui. Obrigado ao presbítero Cleito, ao presbítero irmão Jairo, pela confiança. Agradeço a Deus por ter conhecido o cantor, está hospedado junto comigo, Deus lhe abençoe. Enfim, meus irmãos, eu queria, antes de fazer a leitura do texto, pedir duas coisas a vocês. Primeiro, eu queria pedir que vocês me ajudassem hoje. Eu vou precisar ler com você algumas dezenas de versículos. E eu precisaria da sua cooperação para abrir a Bíblia, para ler. Eu não sou a autoridade máxima aqui. E você não deve acreditar em tudo que eu falo sem antes conferir com a sua Bíblia. A autoridade máxima aqui é a palavra de Deus. E hoje a gente tem uma facilidade muito grande. A gente tem a Bíblia no iPad, no iPhone. A gente tem a Bíblia impressa. A não ser que você tenha alguma dificuldade na leitura, talvez por causa da sua visão ou por outro problema, tudo bem. Mas se você pode ler e tem um instrumento aí que você pode fazer a leitura, não ler é um pecado. Tem irmãos nossos que estão morrendo na Coreia do Norte porque estão sendo pegos com a Bíblia. No Peru, na década de 90, um missionário oriundo dos povos Quechua, ele foi morto pelo chefe do tráfico lá, porque trabalhava traduzindo a Bíblia. Irmãos, na China, se satisfaz com uma página da Bíblia, porque a Bíblia é dividida em folhas, e você tem toda a oportunidade de ler a Bíblia e não ler, você está pecando. Eu sei que isso é um conselho meio chato, porque a gente gosta de tudo pronto, mas bem-aventurado aquele que lê. E Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. Então eu preciso que você coopere comigo. Eu prometo que vou fazer o máximo para não usar palavras de efeito. Eu não quero você pulando nem saltando. Se Deus fizer isso, amém. Mas esse não é o meu propósito. O meu propósito é expor o texto, explicar o texto, aplicar o texto. As demais coisas eu deixo com Jesus, que é soberano e dono da igreja. Amém? Vou precisar de outro favor seu. Você já conversou com alguém, enquanto você está conversando com ela, ela está prestando atenção no celular? Não é chato? Você já conversou com alguém, enquanto está conversando com ela, ela está olhando os carros passando na rua? Não é chato? Você conversando com a pessoa e ela perdida no mundo, você se sente como? Obrigado, pastor. Falando com a pedra. Então, entenda bem, eu aqui sou apenas um cano. O cano não é importante. O importante é o que passa dentro do cano. É a água. É a água que mata a sede. Então eu não quero que você tenha reverência a mim,
mas tenha reverência à palavra que vai ser exposta para você. Então preste atenção à palavra. E se alguém ficar insistindo em conversar com você do lado, diga: irmão, tem educação. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Amém? Quem está com raiva, diga amém. Oh, Jesus. Daqui para terminar, Jesus vai tirar essa. Glória a Jesus. Eu não sei se tem como conseguir água para mim. Então olhe para quem está do seu lado e diga: vamos abrir a Bíblia, irmão. Isso. Obrigado. Eu prometo procurar não enfadá-los. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, por favor. Iremos ler até o versículo 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos depravados da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos depravados. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Deixa a Bíblia aberta nesse texto. Meus irmãos, o texto que vocês escolheram a respeito da fé, e toda vez que no Novo Testamento a palavra fé é acompanhada de um artigo definido, João diz: e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Toda vez que a palavra fé é acompanhada de um artigo definido, ela não está falando da minha confiança em Deus. Fé como aquela crença que Deus existe. Mas aqui está falando de fé como um conjunto de verdades acerca de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que em toda a epístola, em toda a primeira epístola de João, vocês percebem que João está querendo provar, como também no seu evangelho, quando ele escreveu que Jesus é o Cristo. E ele escreve essa primeira epístola para combater os falsos mestres, guiados pelo espírito do anticristo. E estes falsos mestres, na verdade, eram, muitos anticristos, que negavam que Jesus tinha vindo em carne. Eles diziam que Cristo era um espírito aperfeiçoado. Cristo não veio em carne, porque não tem como a divindade se transformar na matéria, porque eles acreditavam, os gnósticos acreditavam que a matéria é má. Então Deus jamais poderia
se tornar em uma matéria má e corrupta. E eles acreditavam que a matéria era separada do espírito, por isso que eles diziam que no corpo vocês poderiam praticar o que quisessem, porque isso não ia interferir na parte imortal do ser humano, no espírito. E aí João, escrevendo a epístola, diz que Jesus não é um espírito aperfeiçoado, Jesus é Deus, e como Deus se fez carne, Jesus é o Cristo, Ele se fez carne para morrer pelos nossos pecados. E assim como Cristo viveu piamente na carne, devemos nós, como cristãos, fazer com que esse conjunto de crenças que abraçamos venha interferir na nossa vida prática. Por isso que João disse: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Faça com que esse conjunto de doutrinas que você abraçou acerca de quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se transformem em um estilo de vida. Por isso que no parágrafo onde está o texto que vocês escolheram, João está dizendo que quem ama a Deus é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus faz o quê? Obedece aos seus mandamentos. Porque a fé sem as obras crer em Deus exige um comportamento de acordo com esta crença. E aqui, saindo um pouquinho da epístola de João, mas entrando na mesma intenção, usando a carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo trava uma batalha semelhante à do apóstolo João. Na verdade, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos com um propósito: defender a fé. E defender a fé como um conjunto de verdades acerca de quem é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, presta atenção. Deus tem me levado a encampar uma guerra. E muitos outros Deus tem levantado, obedecendo ao chamado de Judas, quando escreve a epístola: amados, eu vos escrevo para batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Estamos precisando levantar a bandeira de defesa do evangelho bíblico. Existe um falso evangelho que entrou de forma sutil dentro das nossas congregações. Estão cantando acerca de outro Cristo, estão pregando acerca de outro Cristo e estão vivendo a realidade de outra igreja. E tem lugares que eu não estou voltando mais. Não tem problema. Porque as pessoas agora estão tendo comichão nos ouvidos. Porque não querem ouvir o que a Bíblia diz, querem ouvir o que lhes agrada. Por isso que amontoam doutores, segundo os seus próprios desejos carnais, para que falem aos seus ouvidos aquilo que eles querem ouvir. Mas eu não vim a Uponema falar o que você quer ouvir. Eu vim falar o que Deus estabeleceu pela sua palavra. E aí Paulo, ele encampa uma guerra contra os falsos mestres que invadiram a igreja na região da Galácia. E de todas as guerras que Paulo encampou em defesa do evangelho, eu creio que a escrita da carta aos Gálatas foi das guerras
há mais ainda. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele não é aquele teólogo fino quando escreve a carta aos Romanos. Ele não é aquele pastor sensível, abrindo o coração para a igreja quando escreve a segunda carta aos Coríntios. Aqui ele não é aquele pastor em um sentimento de amor e de saudade, escrevendo a sua última carta em vida, a segunda carta a Timóteo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, é um Paulo furioso, chateado, irritado, nervoso. Os nervos de Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, está para sair pela pele. Ele está irritado. Ele está chateado com uma igreja inteira. E por que Paulo está tão chateado? E eu queria dar uma volta em toda a carta para que você tentasse sentir o que Paulo está sentindo. Eu queria que hoje à noite você ficasse chateado como Paulo ficou ao escrever essa carta. Eu queria que você ficasse nervoso como ele, irritado como ele. Eu queria que você sentisse aqui com ele aquele zelo santo que Jesus sentiu quando um dia pegou uma toalha e fez uma zorrague e saiu quebrando a mesa dos cambistas, que estava invadindo o único lugar do templo aonde os gentios poderiam entrar. Além de estarem cobrando a troca de moeda num valor cambial muito alto, aproveitando-se da situação da festa, da Páscoa, eles estavam tomando lugar, o único lugar que os gentios podiam entrar e orar. Eles estavam obliterando a casa. Por isso que Jesus vai, mete a toalha que nem um chicote em todo mundo e diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês têm feito da minha casa um covil de ladrões. É esse zelo que Paulo está sentindo. Paulo não está irritado por causa da cor do templo, que era diferente do gosto dele. Ele não está irritado porque a farda do congresso dos jovens foi de uma cor diferente. Ele está irritado por coisas necessárias, com quebra de princípios. Por isso que nessa carta, presta atenção, irmão, por favor, deixa eu lhe pedir uma coisa: não seja esse crente ofendidinho, não. Agora está surgindo uns pregadorzinhos por aí que botam um fundo musical, aí fica pregando como parecendo estar tocando uma musiquinha de niná, e ia pregando e você: ai meu Jesusinho, queridinho. Para com isso, irmão. Tenha coragem, se despa dessa roupa de manha, seja crente, esteja preparado a ouvir. Por isso que nessa carta, Paulo não canta. Por exemplo, escrevendo a carta aos Romanos, ele compõe 2 hinos de adoração. Que diremos, pois, estas coisas? E depois, na tríade do capítulo 9, 10 e 11, ele canta outro hino dizendo: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Na carta aos Efésios, ele compõe um hino. No segundo parágrafo do primeiro capítulo da carta aos Efésios, ele compõe um grande e extenso hino de adoração a Deus, pela eleição, pela redenção, pela certificação do Espírito Santo. Nas outras cartas, como escrevendo a carta aos Coríntios, nas duas,
Paulo, no final da carta, manda recomendações para os irmãos. Um abraço para fulana, saudação para Beltrana, um abraço para Trifosa, Trifena. Está lá. Mas aqui aos Gálatas, Paulo não canta, não ora, não manda saudação para ninguém, não elogia ninguém, ele está irritado. Eu queria que você caminhasse comigo e tivesse muita paciência com o horário. Amanhã é feriado e parece que o pastor permitiu a gente ficar aqui até 1h. Oh glória. Agora, se você ficar com essa carinha de preguiça, você não vai aguentar. Pegue a Bíblia, abra a Bíblia e acompanhe a Bíblia comigo. Vamos tentar caminhar na Bíblia, tá certo? Vá tendo paciência aí, em nome de Jesus com Paraíba, tá bom? Olha como Paulo está irritado. Capítulo 1, versículo 6. Deixa eu me explicar aqui qual é o contexto, presta atenção. Paulo, foi ele quem implantou essa igreja. E a Galácia não é uma cidade, Galácia é uma região. E nessa região há uma discussão se era Galácia do Sul, Galácia no Norte. Eu não quero entrar nesses pormenores. Mas nessa região, que eu acredito que era na Galácia do Sul, que ficava Icônio, Listra, Antioquia, nessa região, Paulo não tinha pretensão de parar. Ele vai passando por essa região e de repente ele é acometido de uma enfermidade. Uma enfermidade talvez que tenha sido nos olhos. E ele diz que pregou o evangelho na região da Galácia, não foi por causa da programação dele, foi por causa dessa enfermidade. A enfermidade o deteve lá. Ele explica isso no capítulo 4, versículo 13. Olha o que ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Paulo não tinha pretensão de pregar o evangelho lá, mas passando na região ficou doente. E parece que era uma séria infecção nos olhos. Ele comenta aqui nos versículos posteriores, dizendo que os irmãos receberam a ele com tanto amor, com tanto carinho, a ponto de tratá-lo como um anjo de Deus, e estavam dispostos até dar os seus olhos para ele. Então a gente pressupõe que talvez tenha sido uma enfermidade nos olhos. E a enfermidade foi tão séria, olhe para cá, presta atenção, que Paulo disse que esta enfermidade foi uma tentação para os irmãos. Veja a gravidade da enfermidade, que os irmãos foram tentados a sentir nojo de Paulo, a repudiar Paulo. Mas aí, pelo contrário, mesmo a enfermidade sendo tão grave, eles decidiram abraçar Paulo. E Paulo, detido com a enfermidade, olha que coisa linda do pastor. Ao invés de Paulo ficar deitado na cama, dizendo: ai, não sei porque estou doente, Deus é tão ruim, me deixou doente. Ah, que ministério chato, vou entregar minha carteira. Ao invés de ficar com conversa, Paulo disse: estou doente, estou detido aqui, não vou ficar deitado não, eu vou pregar o evangelho. E doente começou a pregar. E pregando, ele diz no capítulo 3, presta atenção, que Deus em Cristo salvou aquele povo e deu a eles o Espírito, e pela pregação da fé, muitos milagres aconteceram. Olha o poder da pregação da fé. Bom, Paulo prega, uma igreja pela pregação é arregimentada. Paulo edifica o povo na palavra, depois institui líderes dentro da igreja, e o que é que ele faz? Vai embora. Paulo suou muito para implantar essa igreja. Vocês que gostam de evangelizar, Paulo foi um missionário que sofreu as duras penas pela implantação da igreja da Galácia. Doente, oposição, teve que sair fugido de algumas cidades, perseguido, apanhou, foi preso, mas a igreja ficou lá de pé. Quando Paulo vai embora, alguns judaizantes, vendo a ausência de Paulo, invade a igreja da Galácia, pregando o quê? Um outro evangelho. E qual era a ênfase desse outro evangelho? Atos capítulo 15.
Irmão, se não der tempo de terminar hoje, a gente termina no congresso do ano que vem. Atos capítulo 15. Qual era o outro evangelho que os falsos mestres estavam pregando na ausência de Paulo? Presta atenção. Atos 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos a seguinte coisa: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olhe para cá. Eu quero lhe explicar o que é a fé. Olhe, quando Paulo fica sabendo disso, ele fica irritado. Por quê? Quando Paulo esteve entre os irmãos, Paulo pregou o seguinte evangelho: só existe duas formas de você ser aceito por Deus. Quantas formas? Quantas formas? Primeira forma de você ser aceito por Deus é você cumprir todo o mandamento que Deus deu por meio de Moisés, chamado de a lei. A lei é o conjunto de ordenamentos que vem a partir dos 10 mandamentos, e a partir dos 10 mais 603, dando um total de 613 princípios. Então, para se aproximar de Deus, olhe para cá, meu amor, você tem que estar na posição de justo, de perfeito, de cumpridor da lei. E lembre-se quem é Deus. Deus é santo, santo, santo. Sabe quem canta esse atributo de Deus por 3 vezes, dando ênfase? São os serafins. A palavra serafim significa aquele que arde em chamas. Isaías no capítulo 6 diz: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as bordas da sua veste enchia o templo. Havia uma extensão entre o trono de Deus com a igreja. Mas esse Deus que estava lá no trono era adorado pelos serafins em chamas, que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e cantavam, dizendo: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora tente imaginar esses anjos em chamas cantando aos milhares e milhares e milhões de vozes. Deus é o quê? Deus é santo, é santíssimo, é muito santo. Deus é puro, é puríssimo, é muito puro. E para se apresentar diante dele, até serafins cobre o rosto. Presta atenção. E você, para se apresentar diante deles, tem que fazer o quê? Cumprir a lei. Só que a questão é: quem é que consegue cumprir a lei? Quem foi aqui que não pecou essa semana? Ninguém consegue cumprir a lei. Mas a lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para apontar o pecado que há em mim. Tanto que Abraão foi salvo sem a lei 430 anos antes da lei. Abraão foi salvo pelo quê? Pela fé. E isso foi lhe imputado como justiça. Como foi que Abraão andou diante de Deus como justo? Porque creu em Deus, e isso foi lhe imputado por justiça. 430 anos depois, Deus dá a lei a Moisés para quê? Olha para cá, meu amor. Deus deu a lei para mostrar que tu e eu, pela força da carne, a gente não chega a lugar nenhum no céu. Pastor, posso tirar o terno, pastor? Olha para cá. Ninguém chega no céu pela obra da lei. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para mostrar quem eu sou. E sabe quem eu sou? Um pecador. Aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 7: miserável homem que sou. Eu não sei porque tem gente dentro da igreja que anda com o narizinho empinado.
achando melhor que é todo mundo, acha que é o último morango que tem no Brasil, acha que é a última tapioca do sertão da Paraíba, acha, não, meu irmão, para com essa besteira. Tu é igual a mim, a gente é caca entre os cacos, um conto ligeiro, a gente é um amontoado de barro. Quer se apresentar diante de Deus no cumprimento da lei? É um jeito de chegar-se a Deus, mas a questão é, pela lei, ninguém consegue ser salvo. E para que Deus deu a lei? Olhe para cá. Para causar desespero em mim. Porque quando a lei foi dada e Deus disse, pronto, quer chegar diante de mim pelas obras, pratique a lei. Quando eu comecei a olhar, eu vi minha impotência. E comecei a entrar em desespero. Pela lei não tem como eu cumprir, não tem como eu cumprir toda a lei, então pela lei não tem como eu ser salvo. Pelo contrário, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito, maldito aquele que não cumprir todos os princípios do mandamento da lei. Se eu não consigo cumprir a lei, o que é que a lei atrai para mim? Maldição. Porque o salário do pecado é o quê? Então Deus dá a lei para quando você olhasse para a lei, entrasse em desespero. Mas o mesmo Deus que deu a lei, revelou a graça. Estou desesperado porque pela lei eu não chego a Deus. Como disse Martinho Lutero, um dia perguntaram a Martinho Lutero, um monge agostiniano, você ama a Deus? Ele disse, eu não amo a Deus, eu odeio a Deus. Porque toda vez que eu olho para Deus, eu vejo um Deus com a espada de fogo, com um juízo querendo derramar sobre mim. Era dessa forma que Martinho Lutero, segundo a doutrina católica, via Deus, a incapacidade de se aproximar de um Deus que é santo. Mas aí, estudando a carta aos Romanos, ele percebeu que não é pela lei que a gente se chega a Deus, é pela graça, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Oh glória. Irmão, eu acho o evangelho espetacular. A lei, os judaizantes diziam, olhe, se vocês não se circuncidarem, quer dizer, se não praticarem a obra da lei, vocês não podem ser salvos. Mas Paulo pregou o evangelho dizendo, não é a lei apresenta a impotência de vocês. Não é pela lei, é pela graça. E o que foi que Deus fez? Deu a lei, a gente entrou em desespero, mas deu a graça para nos dar esperança. E o que é a graça? É Cristo vindo à terra em forma humana e dizendo assim para mim e para você, você não pode praticar a lei, mas eu vim como seu advogado, seu paráclito, para obedecer a toda a lei. Oh, glória a Jesus. Por isso, irmão, que eu não gosto desse evangelho garapa. O evangelho garapa apresenta Cristo apenas como aquele que cura, aquele que dá carro, aquele que dá casamento. Tem menina se descabelando, Jesus, eu quero casar. Ela vê Jesus apenas como um casamenteiro, como um curandeiro, como alguém que faz você tirar nota máxima no Enem. Não, irmão, não rebaixe tanto a Cristo. Cristo é mais do que isso. Quem é Cristo? Cristo é o meu paráclito, é o meu representante. E Ele veio fazer o que aqui na terra? Presta atenção. O senhor pode vir aqui, meu irmão? Como é o nome do senhor? Já é casado? Nem namora? Depois de hoje o negócio vai ser forte. Olhe para cá. Olhe para mim. Não, o negócio não é para jovem. Me permita entrar nisso. Olhe para cá. Quem é Jesus? Olhe para cá. Jesus é aquele que, vendo o meu desespero em não poder cumprir a lei, e atraindo da lei de vez de vida maldição e morte, porque toda alma que pecar esta morrerá, e o salário do pecado é a morte. Maldito todo aquele que não andar em todos os princípios da lei. Eu estava em desespero. E o que foi que Deus fez? Enviou Jesus. Para quê? Olhe para cá. Para ser o meu representante diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal, o condenado não pode falar, o réu não pode falar. Quem é que fala pelo réu? É o advogado que nos defende diante do juiz. Quem é Jesus? É aquele que veio para fazer o que eu não podia fazer. O quê? Primeiro, cumprir a lei. Eu não tinha como cumprir a lei. Cristo veio,
circuncidado ao 8º dia, foi batizado nas águas por João Batista. Por que Jesus cumpriu a lei se ele não era pecador? Ele não precisava cumprir a lei. Pelo contrário, ele é o legislador. Por que ele se submeteu à lei? Para fazer o que eu não podia fazer, o quê? Cumprir a lei. A ponto de Jesus perguntar um dia: quem é de vocês que me convence do pecado? Eu cumpri cada tio, cada ponto da lei. Eu não quebrei nenhum princípio da lei. Porque Cristo teve que na vida cumprir toda a lei, para preencher a lacuna que faltava em mim. Aquilo que Salomão diz: quem pode completar aquilo que está faltando? Eu, como ser humano pecador, não podia cumprir toda a lei. O que foi que Deus fez para não ter que me matar pela própria lei? Ele enviou Jesus como meu representante, e Cristo como meu representante fez o quê? Me uniu a Ele. Então quando Cristo cumpre a lei, quem é que está cumprindo a lei com Cristo? Eu. Oh, glória a Jesus. É espetacular quem é Cristo, não é? Olhe para a moça que está do seu lado, o jovem que está do seu lado. Diga: Jesus é o seu representante. Diga: você não podia cumprir a lei, Cristo veio para cumprir no seu lugar. Porque se não tivesse alguém para cumprir a lei no seu lugar, você ia atrair a morte para você. Olhe para cá, meu irmão, presta atenção nisso. Foi o que Paulo pregou. Eu queria, olha, irmão, se eu tivesse aqui hoje, se prepare, irmão, que vai descer 3 anjos agora de fogo e vai ter chave de ouro de espalhar. Irmão, mas isso não é evangelho, irmão. Evangelho é pregar o que está escrito na palavra. Evangelho é a grande notícia que Deus enviou Jesus como cordeiro para tirar o pecado do mundo. Você tem que aprender a gostar de ouvir isso. Inclusive, preste atenção, tem crente que diga: eu fico ouvindo isso, não tenho nenhum arrepio. Você sabia que a maioria dos avivamentos veio a partir do estudo da doutrina da justificação? Nenhum avivamento na história veio porque 2 irmãos se reuniram e disseram: eita, estou sentindo um mistério aqui do arrepio. Não, foi o estudo da palavra, da doutrina da justificação. Oh glória, é isso que eu estou tentando explicar a você. Olhe para cá, quem é Jesus? É o meu representante, porque eu não pude cumprir a lei, ele pode cumprir a lei no meu lugar. Mas ele não é somente alguém que no meu lugar cumpre a lei. Ele é alguém que no meu lugar paga, porque eu quebrei a lei. Qual é o salário do pecado? Cristo cumpre a lei, obedecendo a lei, preenche a lacuna porque eu não consegui obedecer. Mas ele precisava morrer porque eu não somente sou incapaz de cumprir a lei, eu quebrei a lei. E deixa eu dizer uma coisa, não é heresia não, viu? Para essa gravação. Deus não pode perdoar pecado, porque Deus é justo. O pecado que Ele tirou de você, Ele colocou sobre outra pessoa, porque Deus é justo. Papel de juiz não é perdoar, papel de juiz é aplicar a lei. Quem é Deus? É o santo juiz dos vivos e dos mortos. Deus só perdoou o pecado em você, porque a pena que estava direcionada a você, porque você quebrou a lei, sabe o que foi que Ele fez? Ele direcionou sobre Cristo. Então Cristo, além de meu representante no cumprimento da lei, sabe quem Ele é? Ele é o sacrifício pelo meu pecado. Aí, olhe para cá, meu amor, olhe para cá, presta atenção, me diga uma coisa. Quando Cristo vai pagar pela pena da quebra do meu pecado, o que é que Cristo faz? Ele morre. Quando Ele morre, Ele me leva com Ele a morrer na cruz. Me diga uma coisa, morto deve alguma coisa? Alguém vai lá aqui no cemitério do Ipanema dizendo: levanta que tu está me devendo R$2.000. Quando alguém morre, a dívida é... Eu era devedor da lei, e a lei tinha que me condenar. Mas para a lei não me condenar, quem foi que Deus mandou? Jesus. E condenou Jesus no meu lugar. E na morte de Cristo, quem foi que morreu com Ele? Eu. Oh irmão, tu que é pentecostal, tu devia estar sapateando com esse negócio. Porque Cristo pagou uma conta que tu não podia pagar. Aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses: na cruz Deus cravou a cédula de dívida que era contra nós, cheio de leis e de ordenanças. O que foi que Deus fez? Cravou na cruz e rasgou, tornou nula. Oh glória! Em Cristo Deus me mata,
porque não queria me matar, ele me amou. Na sua ira ele me amou. E não querendo me matar, ele mata quem? Jesus. E depois de ter me matado, a lei não podia mais me alcançar, porque a lei não tem vigor para quem está morto. Oh glória, entendeu? Por isso que Paulo diz que no Evangelho a gente descobre, sabe o quê? A sabedoria de Deus. Quem foi o filósofo que teve cabeça para planejar isso? Eita glória! Platão, Sócrates, cheio de conversa lá nas praças, nas ágoras. Vai, vocês falam sobre os astros, falam sobre a sociedade, filosofia, sociologia. Diga aí como é que a gente faz para resolver o problema entre o pecador e Deus. Vocês não têm som, vocês não sabem fazer nada. Agora o próprio Deus, em sua sabedoria, manifestou a sua sabedoria de forma poderosa e amorosa. Oh glória! O que foi que ele fez? Ele tirou dele mesmo a condição de poder perdoar o pecador. E o que foi que ele fez? Ele pune Jesus, ele pune ele mesmo, para que o pecador, ao invés de ser punido, ao contrário, seja recebido como filho. Se chateia não, fica aí mais um pouquinho. Para casar tem que trabalhar. Cristo me mata com ele na cruz. Morto deve alguma coisa? Mas o Cristo que me mata é o mesmo Cristo que me tira com ele da sepultura no terceiro dia. Eu ressuscito com Cristo. Eu não somente morro com Cristo, eu ressuscito com ele. A pergunta é: bebê deve alguma coisa? Recém-nascido? Alguém chega na maternidade: bora Antônio, tu nasceu agora, já está devendo 10 mil. Quando a gente morre, quita a dívida. Quando a gente nasce, nasce sem dívida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh glória! Obrigado. Entendeu qual é o evangelho que Paulo pregava? E para você receber esse benefício, precisava de quê? Crer. Como é que eu posso receber o benefício da salvação? Tomando um banho de água ungida, um gole de sopro santo engarrafado, indo para a vigília do Pentecoste no monte de Santo Sião com os irmãos do Reteté? Não, só crer. É olhar para Jesus e acreditar que o sacrifício dele na cruz é o único meio que Deus aceita para mim ter com ele como filho adotivo. Eu não preciso fazer nada. Paulo pregou isso. Aí os falsos mestres chegam lá dizendo o quê? Não, irmãos, Paulo pregou o evangelho pela metade. Se você crê apenas em Cristo e não praticar a lei, você não pode ser salvo. Sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos começaram a acreditar nos falsos mestres. E os irmãos estão abandonando agora o evangelho da graça para voltar às obras da lei. Começaram no espírito. Olha para cá, tenha paciência comigo hoje. Eu não vou deixar ninguém se levantar aí não. Tenha paciência. Tem culto que eu fico sentado ouvindo 30 hinos. Você vai ter que ficar aí ouvindo. Diga glória a Jesus. Oh glória. Olha o que os irmãos estão fazendo. Estão abandonando a salvação, que é uma ação de Deus. A Deus pertence a salvação. Somente Deus, olhe para cá, pode salvar o pecador. O pecador não tem condições de salvar-se a si mesmo. A lei foi dada para mostrar isso, a minha incapacidade de salvar. Por isso que não existe aquele negócio que a Igreja Católica dizia no período da Reforma: cada moedinha que cai e que tine é uma alma que sobe para o purgatório. Não tem moeda que salve você. Não tem penitência que salve você. Não tem vela acesa que salve você. Não tem caminhos intermediários no purgatório que salve você. Só existe um que pode salvar você. É Deus, pela graça. Aí os irmãos dizendo: é verdade, então se a gente crê só em Cristo, a gente não pode ser salvo, a gente tem que praticar as obras da lei. Estava todo mundo agora abandonando o evangelho que Paulo pregou para abraçar o evangelho das obras. Aí olha a reação de Paulo. Capítulo 1, versículo 6.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça para outro evangelho. Diga assim: passando tão depressa. A gente está no período eleitoral, vamos entrar no período eleitoral. E a ideia do que Paulo está dizendo aqui era de pessoas. Ele está usando uma palavra emprestada na sociedade da época, que se referia a alguém que era de uma escola filosófica e de repente mudava para outra escola filosófica com ideias antagônicas àquela anterior. É mais ou menos de alguém que no período da política, olha para cá, da política, é de um partido e de última hora passa para oposição. Eu não sei se isso já aconteceu aqui em Ipanema. Alguém está ali defendendo o partido A, veste a camisa, levanta a bandeira, de uma hora para outra passa para o outro lado. Você chama essa pessoa de quê? Traíra, falso. Sabe como Paulo chama aqui? Essa palavra passando significa vira casaca. Olha como Paulo começa a carta: admira-me como vocês tão depressa viraram a casaca e abandonaram aquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus. Olha, irmão, isso é jeito de começar uma carta. Eu estou admirado com vocês. Sabe o que é que vocês são para mim? Um bando de vira-casaca. E sabe quem foi que influenciou vocês a virar a casaca? Ele diz, no versículo 7, ele qualifica os falsos mestres de perturbadores e pervertores. Essa palavra pervertores dá a ideia de alguém que chega numa nascente de um rio, a água está saindo ali, limpa, mas embaixo tem sujeira. Aí alguém vai com os pés e faz assim. Aí a água que está saindo limpa, de repente se mistura com a sujeira que está ali na beirinha daquela nascente. Os irmãos da igreja estavam bebendo água limpa, mas os falsos mestres foram e baldearam a água. Aí Paulo diz: vocês são um bando de vira-casacas. E vocês não abandonaram o evangelho não. Vocês, ao abandonar o evangelho, abandonaram a fonte do evangelho. E quem é a fonte do evangelho? Deus. Aí Paulo mira nos falsos mestres. E no versículo 8, versículo 9, ele termina os dois versículos com essa palavra chamada anátema. E anátema do Antigo Testamento é algo destinado à destruição. Irmãos, olhe para cá. Tem gente que está com raiva de mim porque eu estou falando um pouquinho mais empolgado. Agora imagine se você estivesse ouvindo Paulo. Ele chama os irmãos de vira-casaca. Ele chama os falsos mestres de pervertores, perturbadores. E sabe o que é que ele deseja para os falsos mestres? O juízo de Deus imediato. Ele faz uma oração precatória. Mas ele continua na sua irritação. No capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele diz: ó Gálatas insensatos. Palavra insensatos aqui é estúpidos. Ele chama os irmãos de vira-casaca, chama os falsos mestres de perturbadores, pervertores. Deseja que esses falsos mestres, com as mensagens, precipitem-se por Deus no inferno. Capítulo 3, ele chama os falsos mestres, ele chama os irmãos da igreja que abandonaram o verdadeiro evangelho de estúpidos, tolos, insensatos. Você já pensou alguém numa pregação dizendo: oh, bando de tolos, estúpidos? Aqui significa retardados. Já pensou Paulo na igreja pregando assim? E aí, olhe para cá, meu amor.
Aí para os irmãos não pensar que Paulo estava sendo um pastor caprichoso. Os irmãos, olha, irmão, Paulo era interessante. Paulo mandava a carta. Paulo era bom de argumentação. Paulo, ele mandava a informação, já pressupondo que ia sofrer um contra-argumento. E o que é que ele fazia? Ele mandava a informação e já mandava a resposta ao contra-argumento que ia surgir dentro da congregação. Aí olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Olha para cá, presta atenção nessa história aqui. Tem crente agoniado querendo ir embora, você não vai. Olha para cá, pessoal. Os irmãos da igreja estão perguntando assim: irmão, Paulo está sendo um pastorzinho caprichoso, está muito irritadinho para o meu gosto. Sabe por que Paulo está irritado? Porque a gente está amando esses outros pastores que estão aqui com a gente. Ele está com ciúme, ele está com inveja. Porque para que essa ignorância toda? Para que essa brabeza toda? Aí Paulo diz: eu não estou sendo caprichoso, eu não estou com ciúme, eu não estou com medo de perder o amor de vocês. Não, sabe o que eu estou sendo? Aquilo que eu sempre fui: defensor da verdade. E no que diz respeito à verdade, eu não abro para ninguém. E para mostrar que ele não abria para ninguém, ele apresenta uma briga que ele teve aqui feia com Pedro. Quem é Pedro? O chefe da igreja em Jerusalém, junto com Tiago e junto com João. Olha com quem Paulo pega uma briga. Com Pedro. Quem é Pedro? É o presidente. Isso é bom, isso aqui é bom, porque tira essa ideia de ungidão dentro da igreja. Tem uns camaradas dentro da igreja, porque foram dotados de alguns talentos e dons naturais, se acham os ungidão que diz: se tocar em mim morre, se me peitar morre. Aí fica cheio de visagem, cheio de revelamento, quer peitar todo mundo dentro da igreja e não quer ser confrontado. Mas presta atenção, olha para cá, meu amor. Eu não entro em briga por causa de cor de farda. Eu não entro em briga por causa de oferta. Eu pedi alguma coisa para vir para cá, meu irmão. O senhor perguntou a mim: pastor, como é a condição da oferta? Eu disse: meu filho, eu nunca soube. Foi assim ou não foi? Eu não brigo, irmão. Se quiser me ajudar na gasolina, amém. Se não quiser, amém. E quem cuida de mim é Deus. Eu não brigo por causa disso. Eu não brigo por causa de cor de igreja, por causa de cor de cadeira. Isso é questão de gosto. Por questão de gosto, a gente deve preservar a paz, o bem comum. Eu posso não gostar da cor bege, disso aqui eu não sei se é bege, mas se a igreja na maioria gosta da cor bege, eu engulo a cor bege. Para quê? Para que haja paz no meio de todo mundo, porque eu quero é o bem comum, eu não quero o meu bem-estar. Na questão de gosto não tem problema, eu engulo mosquito, engulo elefante, engulo leão, engulo jacaré, não tem problema na questão de gosto. Agora na questão da verdade, a gente não abre 1 centímetro. Pode ser quem for, meu irmão. Pode ser o Papa. É isso que Paulo está dizendo. Eu não estou sendo pastor caprichoso. Eu estou sendo defensor da verdade. E no que diz respeito à verdade, eu peito quem for. Eu vou terminar, tenha calma. Sabe o que está acontecendo? Olha para cá, meu amorzinho. Sabe o que está acontecendo? A nossa igreja está sendo invadida por gente que não quer ser confrontado. Sabe de que esse povo gosta? Esse povo gosta de bajulação. Olha o que Paulo diz, capítulo 4. Oh Jesus, Jesus está aqui purinho, irmão. Oh Jesus. Oh maravilha de Deus. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, versículo 16. Olha o que ele diz. Paulo, sabendo que os irmãos já estavam tudo bochechudo, tinha crente aqui ouvindo a leitura dessa carta já inchada assim: vou processar, vou para outra igreja. Paulo sabia, Paulo estava sendo inspirado, como disse Pedro. O que foi escrito porque santos homens foram inspirados pelo Espírito de Deus. Paulo sabia que dentro da igreja, ao ouvir essa carta, muitos irmãos iam ter Paulo como inimigo. Aí ele já manda a resposta. Olha o que ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo, dizendo a verdade?
E você sabia que o povo não gosta da verdade? Sabe daquela história da verdade nua e crua? Diz que essa lenda da verdade nua e crua surgiu a partir da seguinte história. Presta atenção. Um dia estava a mentira tomando água no poço, sentado na beirinha do poço. Aí chega a verdade. A mentira olha para a verdade e diz: verdade, a água daqui está tão boa. A verdade olhou para a mentira e disse: rapaz, aí tem coisa. Mas foi conferir. Quando conferiu, disse: está boa mesmo. Aí a mentira disse: bora tomar um banho aqui nós dois. Nós duas vamos ficar aqui. Aí de repente a verdade: rapaz, a água está boa mesmo. Está refrescante. Pulou dentro da água com a mentira. Começaram a tomar banho. O que foi que a mentira fez? Num descuido da verdade, saiu do poço e levou a roupa da verdade. A verdade ficou nua dentro do poço sem poder sair. Enquanto a verdade estava em desespero dentro do poço, a mentira estava andando com as roupas da verdade, agradando todo mundo. E teve uma hora que a verdade entendeu que não podia ficar dentro do poço a vida inteira. E o que foi que ela fez? Saiu nua mesmo. E o povo, ao ver a verdade nua e crua, começou a repudiar. Começou a ter nojo. Daí veio o jargão: verdade nua e crua. O povo prefere mentira vestida da verdade do que verdade nua e crua. E quando a gente fala a verdade, o que é que o povo se torna da gente? Inimigo. Eu estou canso, irmão, de pregando por aí, cidadão se levanta na hora e vira a cara assim, uma rabisaca assim, e sai. Hoje estão se levantando com raiva. Na época da igreja de Atos, se levantava para atacar pedra. A gente está no lucro. E eu não estou aqui, irmão, para ter aplauso de ninguém não. Palminha, você pregou tão bem hoje. Não, irmão, faça isso não. Eu estou aqui para expor o texto da forma que ele é. Mas o povo não gosta. Olha, qual é a maioria das igrejas que estão cheias por aí? É de quem? São de pastores que pregam a verdade? Não. A maioria das igrejas cheias são de falsos mestres. E qual é a habilidade do falso mestre? Versículo 17 do capítulo 4. Paulo faz uma comparação entre ele, que prega a verdade, com os falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Eles são aqueles que vos obsequiam. Olhe para cá. O que é obsequiam? É bajulam. Meu filho, vem aqui de novo. Ainda bem que aqui não, pastor, mas tem no lugar. Geralmente nas capitais. Sabe como é que o povo gosta? É mais ou menos assim. Bota o óculos de cabeça para baixo. Olha para cá, sabe quem são os falsos mestres? Os falsos mestres vê você todo errado. Aí você chega na igreja dele, ele diz: meu filho, que santo modelo de Cristo é esse? Rapaz, você está muito lindo. Aí ele fica dizendo: eita, eu fui elogiado pelo meu pastor. Como ele é lindo, ele não me critica, ele não me julga. Vem cá, meu filho, vamos tirar uma selfie. Que menino lindo, meu pai. O povo gosta de gente assim, que não confronte, que não mostre o erro. Aí esse que vos obsequiam, vocês gostam. Por isso que a igreja desse povo é cheia. O povo está tudo errado. É marido batendo na mulher, é mulher batendo em marido, é gente com a língua grande, é gente perseguindo pastor, é fazendo fofoca dos obreiros. E você chega nessas igrejas aí, e o povo dizendo: Jesus está aqui, recebe a vitória aí. Aí o povo dizendo: aquela igreja que é igreja, aquilo é que é pastor. Por quê? Porque o pastor ele sabe bajular. E Paulo diz: por que eles bajulam? Porque os falsos mestres gostam de bajular. Primeiro, para usar o número de pessoas para motivo de orgulho, para ele ficar inchado, dizer: olha o tamanho da minha igreja, a minha igreja tem 30 mil pessoas, 70 mil pessoas. Segundo, ele gosta de bajular para quê? Para usar as pessoas como meio, para tirar dinheiro. Aí os bestas é bajulado, aí entrega tudo na fogueira santa, entrega casa, entrega apartamento, e aí acha ruim quando a gente mostra a verdade. Aí Paulo diz: eu não sou bajulador. Sabe quem eu sou? Eu sou assim. Meu filho, que munganga é essa? Se ajeita, meu filho, que negócio é esse? Não, irmã Maria disse que estava bonito. Que conversa é essa? Irmã Maria está prestando é de um óculos. Pronto, agora está certo. Mesmo que ele goste, lá no fundo ele vai dizer: o pastor me criticou. Que pastor grosso, que pastor direto. Está complicado agora a gente corrigir o povo.
Quando a gente corrige alguém dentro da igreja, sabe de que a gente é chamado? A gente é chamado de orgulhoso. Me diga uma coisa, um dia desse eu estava conversando com a minha esposa sobre um hino que tem aí. Deixa eu tentar mostrar. É um hino muito interessante. Oh Jesus, me ajuda eu a achar esse hino, Jesus, para eu mostrar. Sabe aquele hino que diz assim: Deus vai bradar para o universo, o mundo inteiro ouvir. Já viu? Já viu esse hino? Você já viu onde esse hino lhe coloca? Está vindo um vencedor por aí. Como é esse hino, meu Deus? Quem pode me ajudar com esse hino? Ah, peraí, olha para cá. Olha que hino que está na igreja da gente. E quando a gente corrige, o povo fica brabo. Olha que hino terrível, de mal. Está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém segundo o coração de Deus. Um novo nome ouvirá sobre esta terra. Quem sabe este nome seja o seu. Olha o cara. Esse alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja um menor que esteja aqui. Aí você já fica se comiserando. De repente ele seja o último a sentar na mesa como fez Davi. Aí diz: e esse novo vencedor que vai surgir tem um peito, um coração cheio de amor. É nada, é fofoqueiro, não respeita pai, nem mãe, mas ele está se sentindo. Ele é exatamente igual a você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Olha para cá. Quem é que está anunciando um novo nome? Que conversa, irmão. Deus não veio para anunciar nome de homens. Deus veio para anunciar o nome do seu filho. Deus não é trampolim para satisfazer caprichozinho de ninguém. A Bíblia diz que Ele exalta, que Ele abate. Mas quando Ele exalta alguém, ao invés de ser este alguém exaltado, quem está sendo exaltado é Deus na vida daquela pessoa. Deus não dá a glória dele para ninguém. Ele reparte alegria, Ele reparte poder, mas a glória Ele não dá a ninguém. Mas quando a gente vai corrigir hinos assim, como é que as pessoas ficam? Que pastor chato, que homem ignorante, que homem grosso. E agora está nascendo, ô Jesus, tenha paciência comigo. E agora a gente está numa geração psicologizada, é toda sentida. Nem me deram oportunidade para cantar um hino. Aí quando a gente começa a corrigir essas pessoas, olhe para cá. Inclusive, deixa eu dar um recadinho para a mamãe e para o papai que está aqui, olhe para cá. Na sua casa ainda tem sandália, cinturão e vara. É para usar. Viu? E parar com essa manhãzinha. Não, eu não vou apertar muito a bichinha não. Senão você sabe como o mundo tá, né? O mundo tá, papai frouxo que nem você, tá ruim. Mas papai que pega o chicote que Deus mandou para usar de forma disciplinatória com amor na casa, a Bíblia dá esperança para esta família. E você pensa que é só eu que estou aqui nervoso? Olha o que Paulo diz, capítulo 4. Olha como Paulo está. Aqui tem um secretário escrevendo e ele está ditando. E a ideia aqui é que ele está ditando gritando. Olha o que ele diz. Versículo 20 do capítulo 4. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Qual é a ideia? Que ele está aqui ditando para o cidadão. Coloca aí estúpidos, coloca aí retardados, coloca aí. Ele está exaltado. E por que Paulo está nervoso? Qual o motivo de tanta irritação? Por dois motivos. Primeiro, capítulo 2, versículo 21, e eu termino. Porque o falso evangelho tira de Cristo a glória que é dele. Olha o que ele diz, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, quer dizer, se eu me torno justo por aquilo que eu faço, segue-se que Cristo morreu em... Olha para cá, meu amor.
Sabe por que Paulo está irritado? Aqui hoje não tem judeu pregando aqui no Rio Grande do Norte, nem na Paraíba, não tem judaizantes pregando a lei. Hoje o problema da gente não é a lei, mas são outras coisas que tentam substituir o verdadeiro evangelho. Por exemplo, olhe para cá, o evangelho coach. O evangelho que muitos crentes estão gostando de ouvir a partir de muitos youtubers por aí. Sabe o que esse evangelho diz? Venha cá, desperta essa onça que tem dentro de você, esse leão que ruge, querendo sair dessa grade, dessa jaula. Aí você escuta, olhe para cá, você escuta esse evangelho coach, que diz que você é o cara, você é o centro de Deus, você é o centro de Cristo, que Deus sem você, Ele fica sozinho, Ele fica morrendo, Ele fica se acabando. Deus sentiu sua falta no culto. Olha para cá, esse evangelho que coloca você num pináculo e os holofotes para você, e coloca uma auréola sobre a sua cabeça e confetes caindo. Esse evangelho é o evangelho do homem que rouba a glória de Cristo. Toda vez que você confia que você é capaz de sair da sua situação sozinho, você está dizendo: Cristo morreu, mas não precisava, eu resolvia a parada sozinho. Quando você pega, irmão, olhe para cá, quando você pega um copo d'água de madrugada em desespero, conservando a fé em tempos de, e a Bíblia diz que para o faminto, até o amargo é doce. Tem crente que no desespero, ao invés de confiar no Deus Trino, ele desesperado vai pegando em toda a catepilha que tem por aí. Aí sem sono, liga a televisão de madrugada, está um cidadão lá, tome esse copo com água, mas antes coloque em cima da sua televisão. Porque quando você tomar esse copo d'água ungido, depois dessa oração que eu fizer, o milagre vai acontecer. Olhe para cá, irmão, olhe para cá. Se um copo com água resolve a minha vida, para que Jesus morreu? E tem crente dentro da igreja cheio de mandinga. Tem crente que bota a notinha de 100 escondido na carteira para chamar mais dinheiro. Tem crente que ainda é com mandinga da igrejinha católica, que leva neto doente para tomar banho de aroeira na casa da rezadeira. Ou você confia só em Cristo, ou você não confia em ninguém. Ou a sua fé é totalmente dele, ou não é nada. Da cama suriandera maiocé. Ainda bem que aqui não tem, mas está servindo como vacina. Tem crente que sai daqui, anda 300 quilômetros para ir na casa da irmã Josefina, para receber uma oração dela, porque acredita que a oração da Santa Josefina pode resolver o problema. Tem lugar que a gente vai, irmão, que tem gente que dá foto do povo para a gente. Pastor, toma foto do meu filho, ora por ele. Não quero não, irmão, quero orar foto do seu filho não. Vai para casa, já fica inchado. Não, ora a senhora. E eu estou sendo ruim com isso? Não. Eu estou ensinando a ela a não confiar em mim. Porque a força da oração não está em quem faz, não. A força da oração está em quem ouve. Então não posso estar ensinando o povo e no vigilhão A, no vigilhão B, no monte C. Tem um bocado de gente que faz do ponto geográfico a espiritualidade dele, a base da fé. E a minha fé não está baseada em lugares, nem homens, nem denominações. Deixa eu dizer uma coisa, tem muito pastor que não gosta nem de mim. Eu amo a Assembleia de Deus, nasci nela e espero ir para o céu nela. É uma denominação que eu amo, de uma teologia pentecostal, que é uma teologia robusta. Mas eu não fico batendo no peito dizendo: sou assembleano, nasci assembleano e vou para o céu assembleano. Não, meu irmão. Não, a Assembleia é ótima, é uma denominação que eu defendo, visto a roupa, mas quem me salva é Jesus de Nazaré. Tem crente que fica batendo no peito e se medindo com os outros. Eu tenho 30 anos de crente. E daí que tu tem 30 anos de crente, o que é que tem? Aquele ladrão da cruz não teve nem meia hora de crente. O ladrão da cruz não deu dízimo, estava seminu, não deu oferta, não participou de um ciclo de oração, não ofereceu um sacrifício. Oh glória,
da Camaio que me entrearás. Estava junto com o companheiro dele, lapiando Jesus. Desce daí, se tu é filho de Deus, desce daí blasfemando. Mas numa hora, num momento, quando ele olhou para Jesus, o Espírito Santo revelou Jesus de outro jeito para ele. Pá! Aí ele não viu mais um Jesus coroado, com o rosto inchado, nariz quebrado, olho cheio de sangue. Ele viu um Cristo coroado de glória. Ele viu um Senhor pendurado. Ele viu o dono de um reino. E quando ele olha para Cristo, ele diz: Senhor, Dominus, soberano, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque a salvação é pela graça, mediante a fé, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Olhe para mim, meu irmão, por favor. Sabe por que Paulo está irritado? Porque a fé nas obras coloca na lata do lixo o sacrifício da cruz. Tudo que você pega e substitui por Cristo, desdenha da obra do Calvário. Tem um hino que a mocidade cantou ainda agora: Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não preciso de copo com água, eu não preciso de aroeira. Se eu estou triste, Jesus. Se eu estou liso, Jesus. Se eu estou doente, Jesus. Se eu estou desanimado, Jesus. Se eu estou com depressão, Jesus. Se eu estou ouvindo voz para me matar, Jesus. Se eu estou com um problema na minha família, Jesus. Se eu estou querendo casar, Jesus. Se eu estou desesperado, Jesus. Jesus é para tudo na minha vida. Mas para terminar, sabe por que Paulo está irritado? Primeiro, porque a glória de Cristo está em jogo. Segundo, porque a salvação está em jogo. Meu amor, o único instrumento que Deus estabeleceu para salvar pecadores é o Evangelho. Não é programação. Você pode fazer encontro de jovem com Cristo, encontro de casal com Cristo, churrascada com Cristo, panquecada com Cristo, tapiocada com Cristo. Você pode fazer o tipo de programação que for. Se não tiver a pregação do Evangelho, ninguém é salvo. É o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Deus não mandou ninguém ser salvo por outra coisa, a não ser pela pregação do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho não é o meu testemunho, não é o testemunho da igreja, não é o testemunho da mocidade. O Evangelho é o testemunho de Jesus Cristo, que se fez carne e se ofereceu a si mesmo pelos nossos pecados. Isso é o Evangelho. Por isso que as pessoas ficam pregando outras coisas, e ao invés de as pessoas serem convertidas, estão aderindo à igreja, não são convertidas. E por isso que a gente está com um bocado de problema dentro da igreja. Porque são pessoas que não nasceram de novo. Quem nasce de novo ama o irmão. Oh glória. A Bíblia de João diz que quem ama o irmão nasceu de Deus. Olha para quem está do seu lado, pergunta assim: tu me ama, vaso? Tu me ama, vaso? É as três virtudes despertadas pelo Evangelho: fé, esperança e amor. O Evangelho desperta na gente fé apenas em Cristo, olhe para cá, amor um pelos outros e esperança acerca do futuro. Meu amor, olhe para cá, em nome de Jesus. Se você vive outro Evangelho, as virtudes do Espírito não vai operar em você. Sabe o que é que vai operar em você? A natureza da carne. E sabe qual é a natureza da carne? Por isso que Paulo está irritado. Você quer matar a velha natureza que há aí. E qual é a essência da velha natureza? Prostituição, que é sexo fora do casamento. Impureza, que é sexo fora do natural. Pessoas do mesmo sexo, pessoas com animais. Lascívia, que é o comportamento fora do decoro.
Idolatria, que é adoração a outros deuses. Feitiçaria, que é contato com demônios para fins malignos. Nos relacionamentos, qual é a natureza do velho Adão que há em mim? É inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. O que é que a natureza da carne faz em mim? Me leva a glutonarias, a bebedices. Olha para cá, por isso que tem crente na igreja que nunca superou certos pecados na vida. Você fracassa direto, sabe por quê? Porque você não crê em Cristo, você crê em você crê na denominação, você crê na irmã Genoveva, você crê no Monte Santo, você não crê em Cristo. E só tem um que pode matar a velha natureza que há aí. Quem é? É Jesus, pelo poder do Evangelho. Por isso que tem crente que está há 20 anos dentro da igreja. É 20 anos de problema, de confusão, de fofoca. Deixa Jesus me usar. E ainda fica cheio de queixo dentro da igreja. Me respeite. Me respeite que eu tenho 20 anos. Eu botei as bases dessa igreja. Daí? E daí? Da cama eu quero minha da cama surianderamas. Não tinha uma turma que andasse mais polida do que a dos fariseus. Tudo bonitinho, tudo em ordem. E um dia chegaram para Jesus dizendo: Jesus, me respeite, respeite a gente, que a gente é filho de Abraão. Jesus, vocês são filho de Abraão, vocês são filho do diabo, rapaz. Por isso que vocês querem me matar. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês criam em mim. Mas vocês são filho do diabo, e o diabo é mentiroso, é homicida e pai da mentira. E quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. É do mesmo jeito de alguns religiosos dentro da igreja. Veja quem eles são, se vestem direito, não corta cabelo, não bota batom, não pinta as unhas, mas o coração é cheio de ódio. São pessoas amargas, que não dão um sorriso para ninguém. Oh glória, Jesus está aqui. São pessoas que se alimentam na igreja, sabe de quê? De discórdia, de ira, de indireta no Facebook, de ataque no grupo de WhatsApp, de indireta no Instagram. Quem é crente não é assim não, irmão. Quem é crente é da paz. Segura aí. Olha o que Paulo diz. Vocês não ficam crendo nas obras da lei? Olha o que vocês se tornaram. Capítulo 5, versículo 15. Paulo chama os irmãos de selvagens, de animais. Vocês são tão crentes, só vivem brigando. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vedes que não sejais mutuamente destruídos. Para estar aí com ironia. Vixe, não é todo santinho você? Você não confia nas obras da lei, na circuncisão? Agora interessante que as obras da lei não matam esse Adão que tem aí dentro. E sabe o que esse Adão está fazendo aí com você? Está fazendo você brigar com os irmãos dentro da igreja. Obrigado, pastor. Criando problema. Olha, irmão, porque crente é demais. Meu pai esteve 54 anos pastor. Morreu há 2 anos atrás, meu pai. E meu pai tinha 2 ditados que ele aprendeu do pastor Petronílio. Não sei se os pastores mais antigos devem se lembrar. Um dos apóstolos do Nordeste, pastor Petronílio dos Santos. E o pastor Petronílio chegou para papai e disse: meu filho, você quer ser pastor mesmo? Papai fez: é o jeito, né? Ele fez: vou lhe dar 2 versículos da minha Bíblia. Primeiro, na terra do sapo de coca com ele. Segundo, aprenda a engolir bucha seca. E papai foi passando isso para os 7 filhos. A gente foi crescendo e vendo os irmãos dando trabalho a meu pai. Olha, irmão, tinha irmão que fofocava, brigava com o papai, a gente apanhava dentro da igreja para dar satisfação aos irmãos, batia na gente dentro da igreja. Aí quando chegava esses abençoados dentro de casa, sabe o que meu pai fazia? Meu amor, sente aqui. E a gente ficava querendo arrancar a garganta do irmão. Papai, esse irmão falou mal do senhor. Ele dizia: cala a boca, menino, a gente é crente, é assim mesmo. Ô glória, ô glória. Eita sabedoria. Sabe o que aconteceu? Meu pai morreu crente e os briguentos ainda estão aí, vazio, oco, não dá um glória dentro da igreja. E ainda fica com desculpa: eu não dou glória porque eu não estou sentindo. E quem disse que é para sentir? Dar glória é questão de obediência. Dar glória é questão de obediência, não é de sentir não. Tu não dá glória porque tu é ruim. Tu não dá glória porque está na carne.
Mas quem sabe quem Deus é dá glória, porque Ele é digno. Da camaio, querimia da cama, surianderamaio, sé. O durianderimia da caio, querimia da ras. Ó irmão, imagina comigo os serafins, seres em chama, cantando: Kadosh, 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 Adonai, Sabaó. Os anjos. Aí tu que quer ser a tapioca seca, não dá glória porque é o bonitão, é cheio de teologia. Não preciso desse besta, rapaz. O assunto no céu é o louvor a Deus. Lê os últimos salmos do Inário. Lê os cinco últimos salmos, do 46 ao 150. Sabe como é que termina? Porque o livro dos Salmos é recomendação para a gente cantar triste, cantar com inveja, cantar com ciúme, cantar irritado, cantar no vale, cantar alegre, cantar na beira da morte, cantar em todas as circunstâncias. Aí nos 5 últimos salmos, a ordem é: cante, não peça nada. Cante, não lamente, não murmure, não reclame, só cante, só louve a Deus. As baleias louve a Deus, os montes louve a Deus, as estrelas louve a Deus. Aí sabe como é que o salmo termina? Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Quer confiar nas obras da lei? As obras da lei não vai matar o Adão que tem aí dentro, não. E o Adão que tem aí dentro, que tem dentro de mim, que tem dentro de você, só pode ser controlado. Olhe para cá, meu amor, estou lhe ensinando o segredo do Evangelho. Porque a vitória sobre a carne não está numa rodinha de fogo, não. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Sabe o que é fé? É saber quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que Ele fez na obra da redenção e o que deixou à disposição para a gente. Só existe uma coisa que pode detonar a natureza adâmica que há em nós. Sabe quem é? A natureza do Espírito. Por isso que Paulo diz: olhe para cá. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões. É mais ou menos assim. Deixa eu contar de uma forma prática. Oh meu Deus, vocês estão crentes hoje, viu? É mais ou menos assim, olhe para cá. Está a irmã passando pano na casa. Existe dentro dela 2 naturezas, a adâmica e a nova natureza em Cristo. As duas, uma brigando com a outra. O espírito contra a carne contra o espírito. Olha para cá. Se a irmã vive sobre a carne, confiando na sua inteligência, de forma arrogante, presunçosa, pedante, a irmã vai reagir desse jeito. A senhora está passando pano na casa, daqui a pouco seu marido chega com os pés sujos. Quando ele passa na sala, sujando a sala toda, o chão, a senhora vai dar o grito: está cego, infeliz! E a partir daquele grito vem uma confusão que vai durar 2 meses. Mas se a irmã, olhe para cá, se a irmã vive pelo Espírito, e o seu marido passa com o pé sujo, aí o velho homem diz: vai, grita com ele, chama ele de cego, chama ele de jumento de 4 patas, chama ele de não sei de que. Vem aqui a vontade de falar. Mas você é governada por quem? Pelo Espírito, pela nova natureza. E o que é que a nova natureza do Espírito dá a você? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí quando ele passa sujando tudo, você para e diz: meu amor, não faça isso não. Eu te amo, vaso, mas passa pelo beco ali, varão. E a paz é estabelecida. Porque quem vive pelo Espírito não faz o que quer. Quem vive pelo Espírito, porque crê no Evangelho, pode dizer o que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e logo já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Fica em pé, irmão, bota essa Bíblia aí no banco.
Pegue na mão desse irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele. Pegue e não tenha medo, porque ele não vai bater em você dentro da igreja, não. Agora olhe para essa pessoa que você pegou na mão e pergunta assim: você crê no evangelho ou em você mesmo? Se você crê no evangelho, olhe para cá, você deve refletir Jesus na sua vida. E pelo que eu sei, Jesus não era fofoqueiro, Jesus não era briguento, Jesus não era cheio de ódio, Jesus não era falso, Jesus não era dissimulado, Jesus não era covarde, Jesus não era malicioso, Jesus não planejava mal para ninguém. Sabe o que significa dizer que Deus é santo? Além de dizer que Deus é puro, separado dos homens, significa dizer que Deus, diferente dos homens, nunca vai lhe decepcionar, meu irmão. Deus nunca vai praticar o mal contra você, por isso que Ele é santo. E sabe quem a gente deve ser? Imagens do Cristo, que em nós habita numa nova natureza. Você tem que parecer com Jesus. Porque, olhe para cá, meu amor. O que adianta crer? Perguntou Tiago. O que adianta crer se a sua crença não gera em você obras de acordo com ela? Eu sei que tem gente, irmão, se esticando todinho olhando para mim. Mas que bom que está batendo na ferida. Se você está se encabulando é porque está bom o negócio. E a palavra de Deus não é mufada fazendo carinho na gente, não. A palavra de Deus é retratada na Bíblia como espada. Só existe uma coisa, olhe para cá, minha paixão. Só existe uma coisa que vence o mundo. Sabe o que significa mundo aqui? É mundo filosófico. Mundo como ambiente governado pelo diabo, com leis antagônicas aos princípios bíblicos. Olha para cá. Por não ter conhecimento desse conjunto de verdades, é que tem crente defendendo bandido, é que tem crente defendendo casamento de homem com homem, mulher com mulher. Peraí, eu não estou brigando com as pessoas, eu estou falando contra o comportamento. Já tem crente pregando sobre o evangelho inclusivo. Por quê? Porque não conhece o conjunto de verdades que está na Bíblia. Escuta todo tipo de professor na faculdade, mas nunca se debruçou nas doutrinas bíblicas. Sabe tudo sobre Freud, sobre Che Guevara. Inclusive tem crente que anda com a imagem de Che Guevara na camisa. É o meu desejo também, pastor. Oh, glória. Vá dando glória por aí. Aí a gente fica falando isso aqui, que pastor, esse pastor é muito ignorante. Vixe, está falando, eu não estou falando das pessoas, eu estou falando daquilo que Deus condena. No que diz respeito às pessoas, eu as amo, porque elas carregam nelas a imagem de Deus. Mas os seus comportamentos, eu os confronto pelo evangelho. Olhe para essa pessoa que está do seu lado, diga: se você conhece a fé e não vive a fé e não defende a fé, você não é crente. Pode ficar na igreja marchando, sapateando, não importa, você não é crente. E nem adianta sair daqui da igreja e depois botar uma indireta para mim no Facebook, que eu nem lhe sigo. Vai servir para outra pessoa. Nem adianta ficar aquele pregadorzinho chato, não sei o que. Não tem problema, meu amor. Eu falei pelo evangelho. A fé que vence o mundo é a fé que diz respeito à verdade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém ou não amém?
Se você vive por esta fé, salvação. Se você vive pelas suas verdades, perdição. Quem aqui ainda não é crente? Levante a mão, por favor. Quem aqui ainda não é crente? Levante a mão. Eu queria que vocês viessem aqui, eu queria fazer uma oração por vocês. Quem não é crente, vem aqui rapidinho, por favor. Eu queria que uma irmã sempre seguisse uma mulher que estivesse vindo, e um irmão seguisse um homem que estiver vindo. Um jovem, faça isso. Fica aqui olhando para cá, por favor. Você que não é crente, vem aqui. Fica olhando para cá, para o altar, para você não ficar um pouquinho envergonhado. Talvez olhando para esse monte de gente, você fique. Vem cá, você que não é crente, vem aqui rapidinho. É uma vez na vida, viu, irmão? 10 horas da noite. Eu, quando estava desviado, ficava lá no mundo. Eu derrubava 1,51 litro. Eu não gosto de contar isso aqui não. Mas para você saber que eu já vivi aquela vida lá, eu derrubava 1,51 litro com um caju com um pouquinho de sal. E que ficava bravo porque dava 5 da manhã. Aí agora a gente é crente e fica com limite para Jeová. Para quando chegar em casa, de vez de dormir, ir para a televisão, ir para o WhatsApp, ir para o Face, ir para a internet. Deixa besteira, segura aí um pouquinho que vai dar certo. Vem cá, chega. Vocês podem ficar aqui, assim? Pode vir. As irmãs tragam, os irmãos tragam, fica aqui. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Até agora eu não falei sobre meu nome, nem o nome do pastor. Não exaltei o nome da denominação que fazemos parte. Eu falei de 2 formas de vocês se chegarem a Deus. De Deus aceitar vocês. Primeiro, cumprindo a lei. Nem eu consegui, nem vocês conseguirão. Segundo, por meio da fé em Cristo Jesus. Hoje à noite, eu falei sobre o único meio de salvação: Jesus. Jesus é o nosso representante diante de Deus. Eu não posso salvá-lo, a denominação não salva, nenhum homem pode salvar. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre artigos definidos antes da palavra. Somente Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E ninguém pode ser salvo fora de Cristo. E hoje à noite eu não estou convidando vocês para mudar de religião, nem vir para a Assembleia de Deus, que eu não prego denominação. Eu quero lhe apresentar mais uma vez o único que pode salvar vocês. Vocês têm consciência que mais cedo ou mais tarde vão ter que morrer. É uma coisa que a gente não gosta de falar, mas é uma realidade. Ninguém que viveu há 200 anos atrás está vivo para contar a história hoje. Mais cedo ou mais tarde morreremos. E depois da morte segue-se o juízo. Quem tem Cristo, vida eterna de graça pela graça. Quem não tem Cristo vai ter que cumprir tudo aquilo que Cristo cumpriu na cruz. Ele tomou o cálice. Quem não aceita o Cristo que tomou o cálice na cruz vai ter que tomar o cálice que Cristo tomou na cruz. E eu estou lhe oferecendo, presta atenção, estou lhes apresentando esse Cristo que quer substituir você. Advogado de graça, só Jesus. Pastor, e o que eu preciso para ter esse Jesus? Todo relacionamento, não sei aqui quem de vocês é casado ou casada, noivo ou noiva, namorado ou namorada, presta atenção. Você começa um relacionamento com alguém, os dois calados, um olha para o outro. Aí não diz nada um para o outro e já se acha que está namorando. Tem que ter sim das duas partes. Não é? A mulher tem que dizer sim e o homem tem que dizer sim. Do mesmo modo é Cristo e os pecadores. Por isso que a Bíblia representa Cristo e a igreja como um casamento. Da parte de Cristo já houve um sim. A cruz é um grande sim de Cristo dizendo: eu amo vocês. Agora, da parte de vocês deve ter o sim também, porque a Bíblia diz que um coração se crê, mas com a boca se confessa. É preciso uma posição pública, uma confissão pública. Quem aqui, olhe para cá, e se você estiver fazendo isso, você não gosta, e é porque está com coisa errada. Quem aqui gosta de relacionamento secreto? Todo mundo gosta de apresentar o seu namorado ou a sua namorada. Do mesmo modo é Cristo, você tem que apresentá-lo às pessoas, você tem que dizer que tem um relacionamento com Cristo. E eu pergunto, olhe para cá, desculpa tanta demora, é porque a vida eterna é tão cara, que é preciso demorar mesmo.
Eu pergunto: quem de vocês recebe Jesus como Senhor e Salvador? Pastor, preciso tomar água? Não. Preciso pagar alguma coisa? Não. É só levantar a mão dando um sinal dizendo: eu quero receber esse Cristo como Senhor e Salvador. Quem é que levanta a mão? Quem é que levanta a mão? Quatro. Entenda, é do modo de Cristo, não é do meu jeito, porque o céu é de Cristo, o reino é de Cristo, é Ele que estabelece as ordens. Do nosso modo a gente acha que estamos certos. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Eu lhes preguei o Evangelho. Alguém mais levanta a mão? Se não, curve a cabeça de vocês. Eu quero orar por vocês. Levanta a mão para cá, irmão. Levanta a mão para cá. Jesus, no meio de todas estas pessoas, alvos do teu amor, algumas levantaram a mão de forma pública, não se envergonhando da confissão. E eu creio que tenha sido um convencimento do teu Espírito. Quem é que convence os homens do pecado, da justiça e do juízo? Pai, perdoe os seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Opera neles a poderosa regeneração do Espírito Santo. E transforma-os em grandes instrumentos de justiça em Upanema, para louvor de tua glória. Os demais, Senhor, que talvez não compreenderam, que tenham a oportunidade de compreender o teu Evangelho. E saber, Senhor, que não é denominação que não salva, não são homens que não salva, não é o nosso modo de crer que salva, mas é aquilo que diz as Escrituras: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Pai, que eles possam compreender que é de acordo com a tua palavra. Deus, é assim que nós os abençoamos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu queria que vocês não saíssem daqui. Segura aí um pouquinho. E você não sente não. Eu queria orar por você. Minha irmã, olhe para cá, minha irmã. Você que reclama, você que é murmuradora, você que recebe pessoas na sua casa para contar fofoca. Olhe para cá, moça e rapaz. Você que está enrolado em coisa que você sabe que vai lhe levar para o inferno. Você, meu irmão, olhe para cá. Você que faz 10 anos que não perdoa aquela pessoa.